Olá, meu nome é Carol, seja bem-vindo a esse canal onde a gente fala um pouco sobre educação e psicologia, a gente dá essa mescladinha. E hoje, na verdade, vai ser um relato mais pessoal, né? Quando eu decidi sair da sala de aula, não é para te desmotivar, na verdade, eu acredito que se você clicou nesse vídeo, né, para assistir, talvez você já esteja nesse processo, né, pensando em sair também da sala de aula. E a primeira coisa que eu queria te falar, né, se você já tá pensando sobre isso, é que tudo bem, né, a gente precisa fazer essa aceitação. Às vezes a gente estudou para isso, traçou todo um sonho, né, assim, um caminho que a gente achou que ia percorrer, e chega na metade do caminho, ou no final desse caminho, a gente fala, opa, não quero mais estar por aqui, né? Então, eu sou administradora, comecei a dar aula no segundo ano de psicologia, né? Me formei, fiquei lá na primeira instituição durante 4 anos, no ensino profissionalizante. O curso de psicologia, ele tem, né, tanto a licenciatura como bacharel, a gente se forma. E aí, acabei também, nesse período, fazendo uma pós em docência. E sabe quando você olha, né, nessa primeira instituição, eu lembro que eu falava assim, nossa, eu morreria, assim, né? Eu acho que eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Eu realmente tinha esse senso de pertencimento, eu gostava muito do que eu fazia. E aí tem alguns outros vídeos, né, já contando a minha história aqui, mas hoje eu quero falar só sobre esse sentimento, quando eu tive essa certeza, né, sobre esse novo caminho. E aí eu mudei de cidade, fui pra Marília. E aí nessa instituição eu fiquei 1 ano e 2 meses. Eu lembro que percebi isso, já falei isso aqui num outro vídeo sobre quando eu fui diagnosticada com depressão reativa. Que eu achei que eu tava cansada, né? Eu achei que eu precisava de um descanso. Então foi assim, eu percebi que eu precisava de descanso. E aí eu tive uma semana de folga, assim, até eu viajei pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra fazer um curso, terminei, né, assim, foi uma viagem muito boa, mas aí veio aquele sentimento, putz, vou ter que voltar. Lembro que na sexta-feira, assim, já bateu aquela coisa, assim, um certo desespero, um desconforto, né, ai, vou ter que voltar na segunda-feira, não quero isso. E aí esse sentimento foi crescendo, eu lembro que eu anotava, né, o tempo que faltava pra sair de aula. Mas aí que tá, quando eu realmente decidi, eu achava que eu não tava fazendo um bom trabalho, assim, eu achava que os alunos também, por grande parte, né, porque eu trabalhei com adolescentes, então eu tinha uma turma bem disciplinada, outra turma bem desinteressada. E muitas vezes a gente se culpa muito, né, sendo professor, a gente joga essa carga toda, a responsabilidade pra gente. De não é que não dar conta, mas esse sentimento, poxa, se eles estão assim é por minha causa, eu que deveria motivá-los, eu que deveria discipliná-los, né? E não, na verdade não. O processo da educação, a gente tem que entender que é uma via de mão dupla. Eu tô dando, mas eu também tenho que receber. É de interesse deles, tem que ser deles, né? Não só meu. E aí, o primeiro passo, assim, foi essa falta de reconhecimento, essa falta de, novamente, como eu trabalhava com adolescentes, já comecei a dar cursos por conta própria para adultos, eu vi essa diferença, sabe? Então, quando eu ia pra sala de aula, era esse descaso comigo mesmo. E quando eu tava lá de final de semana, eu via que as pessoas vinham, se interessavam, se perguntavam. Então eu vi que era uma questão mesmo de público, de talvez estar no lugar errado. Eu sentia isso, assim, eu sentia que eu tinha potencial para mais, eu sentia que eu estava sendo sugada, né, as minhas energias. Então foi nesse primeiro, eu acredito que não foi, né, responsabilidade aí da instituição, por mais que eu entenda que tinha uma carga muito grande, eu só trabalhava meio período, eu teria que estar disponível, mas ele já deixava bem claro que a gente teria que estar lá disponível, né, assim, tipo, não 24 horas, mas tinha reunião à noite, tinha às vezes alguma coisa de manhã, tinha coisas aos sábados, né, então assim, se tivesse um outro trabalho,
Eles até falavam que né, eles não queriam contratar uma pessoa que tivesse assim tão comprometida com os outros horários. E é isso, né? A questão da educação, você tem que estar sempre muito envolvida com aquilo. E isso é bom, né? Lógico, não tô falando que isso é ruim. Mas eu sentia que eu tinha potencial para mais, assim, que eu tava sendo um pouco desperdiçado. Eu vejo também que houve essa falta de feedbacks. O único feedback que eu tive, né, durante esse 1 ano e 2 meses foi quando eu pedi. Pedi pra... Mas eu já tava no meu limite. Foi quando eu pedi o feedback, ele falou, não, tá tudo bem e tal, você tá cumprindo todos. E eu falei, olha, eu não tô satisfeita, né? Cheguei, falei, não aguento mais. E aí eu lembro até que eu chorei, né? E aí foi que eu falei, olha, tem como me dar as contas? E aí eles falaram, não, porque você tá fazendo um bom trabalho, né? Mas assim, qual que é o objetivo aqui que eu quero que você pense? Se observe, tá? E há outros caminhos. Quando eu tava lá, eu me sentia muito culpada, não queria abandonar isso, me sentia... falava, poxa vida, eu trabalhei mais de 5 anos, né, com isso daqui. E tinham coisas positivas, tinham muitas. Mas eu realmente cheguei num ponto onde eu olhava e não via mais sentido. Não via mais sentido no meu dia a dia, nas coisas que eu estava fazendo. Eu sei que foi muito por conta, né, da depressão que eu tive, né, que foi diagnosticado com depressão reativa, que eu acredito que é como se fosse um burnout, que estava relacionado, né, diretamente ao trabalho. E é isso, assim, queria que deixasse essa mensagem, que há outros caminhos, tudo bem você reavaliar a rota, para que você observe um pouco mais, né, esse seu... Se você está contente, se você está descontente, realmente vislumbrar outras coisas, outros caminhos, tá certo? Me conta aqui nos comentários se você tá passando por isso, ou se você já passou por isso, ou qual é a sua maior, né, angústia, preocupação nesse sentido. Eu lembro que eu tinha uma preocupação, né, muito grande com a questão financeira, era o que mais, né, preocupava, porque quando a gente tem um trabalho fixo, a gente tem um salário fixo, tem uma rentabilidade. E eu saí para empreender, na época, né, fui fazer, gosto de costurar, vendia roupa de mesa, tinha um Instagram, né, eu vendia só pelo Instagram, e aos finais de semana eu fui dar cursos de RH por conta própria. E esse primeiro caminho, esse passo, essa tomada de decisão realmente é algo assim que mexe muito com a gente, porque a gente passa da estabilidade para instabilidade, da zona de conforto, né, no sentido financeiro, para a perturbação aí, né, os problemas mudam de saco, vamos dizer assim, né. Mas eu só queria trazer esse relato meu pessoal, né, que eu passei por isso. Fazia tempo que eu não trazia aí uma fala minha, né, e falar que sim, isso há outras possibilidades, outros caminhos. Eu tenho acompanhado muitos professores nessa transição de carreira, nesse percurso, tá certo? Então é isso, um grande beijo e a gente se vê na próxima sexta-feira, no próximo vídeo.